Olá. E aí, essa conversa voltou com força, né? Nas redes, nos portais. A pergunta que não quer calar: vai ter ou não vai ter horário de verão este ano? Aquela coisa de adiantar o relógio, ganhar mais sol no fim do dia. Será? Volta para 2025? Bom, é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Fazer uma análise mais a fundo desse possível retorno, focando bem na posição oficial do governo para esse ciclo agora, 2025-2026. A nossa base aqui são as informações mais recentes, sabe? Notas do Ministério de Minas e Energia, o MME, e também dados de órgãos técnicos importantes tipo o ONS, Operador Nacional de Sistema Elétrico, e o CMSE. A missão é tentar entender por que esse assunto voltou agora, qual é a decisão oficial mesmo e quais os motivos técnicos, né, o que está por trás. E, claro, o contexto geral disso no Brasil. Ok? Vamos desmembrar essa história. Então, para ir direto ao ponto que todo mundo quer saber. E aí, 2025, tem horário de verão ou não? A resposta oficial do Ministério de Minas e Energia é não. É isso mesmo. Apesar de toda a especulação, a pasta já confirmou que a medida não volta nesse ciclo. Isso mesmo, o MME deixou bem claro. Eles falam que o tema está sempre em avaliação permanente, ou seja, eles estão sempre olhando para isso. Mas, assim, os estudos técnicos de agora não indicam necessidade de voltar com horário de verão, pelo menos não neste momento. Entendi. Não agora. Exato. E o ponto central para essa decisão agora, e isso é bem interessante, é a condição dos reservatórios das hidrelétricas. Eles estão muito cheios, o próprio ONS confirma, sabe? Diz que o Sistema Interligado Nacional, o SIN, tem segurança de energia garantida para atender a demanda do país todo, e isso até fevereiro de 2026, pelo menos. Uau, até 2026. Sim, a situação hídrica está bem robusta. Dizem até que está melhor do que no ano passado nessa mesma época. Então, falta de água para gerar energia não é o problema agora. Entendi. Então, essa segurança hídrica atual é o que está pesando mais para este ano. Faz sentido. Mas é bom a gente lembrar que o horário de verão não é novidade e está fora, né? Ele está suspenso desde 2019. Isso foi uma decisão lá do governo Bolsonaro. O que exatamente levou a essa parada lá atrás? Por que suspenderam? Olha, a suspensão em 2019 veio direto de análises técnicas. Foi o Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico, o CMSE, que mostrou isso na época. Os estudos deles indicaram que o principal benefício que se esperava do horário de verão, que era a economia de energia, bom, essa economia tinha virado quase nada. Residual mesmo. Ah, residual. Tipo, muito pouco para justificar. Exatamente. E a chave para entender isso foi uma mudança bem grande no jeito como a gente consome energia no Brasil. O padrão mudou. O momento de maior demanda no sistema elétrico, aquele pico famoso, sabe? Ele deixou de ser no comecinho da noite. Ah, eu lembro dessa discussão. Era o pico da iluminação, né? Quando todo mundo chegava em casa, acendia as luzes, e aí o horário de verão ajudava porque ainda tinha um pouco de luz do sol naquele horário. Era isso. Perfeito. Era esse o cenário. Só que esse pico noturno, ele foi meio que substituído. Agora, o maior consumo acontece mais cedo. Geralmente ali pela tarde, entre 2 e 4 da tarde, mais ou menos. Na parte da tarde. Mas por quê? O grande vilão, digamos assim, foi o ar-condicionado. E outros equipamentos de refrigeração também. O uso desses aparelhos se massificou muito, né? Tanto em casa quanto no comércio, nos escritórios. Verdade, hoje em dia ar-condicionado é quase básico em muito lugar. Pois é, e essa popularização, que trouxe mais conforto, claro, acabou redesenhando completamente o nosso mapa de consumo de energia. Foi impressionante. E aí, aquela política pública, o horário de verão, que funcionou por décadas com o objetivo de aliviar a carga no sistema naquele pico antigo do início da noite, ela perdeu o sentido prático. Adiantar o relógio já não ajudava mais a deslocar o pico de consumo de forma significativa, porque o pico já era outro, movido pelo calor, e não tanto pela falta de luz. Faz todo sentido. O calor e a necessidade de refrigeração passaram a ditar o ritmo do consumo, mais do que a iluminação. Entendi. E só para refrescar a memória, ou para quem é mais novo e talvez nem tenha vivido isso direito, como é que funcionava o horário de verão antes de 2019? Quais eram as regras?
Era uma rotina bem conhecida para muita gente, né? Pelo último decreto que valeu, acho que de 2017, começava sempre no primeiro domingo de novembro. Nesse dia, à meia-noite, adiantava o relógio em 1 hora. E aí ficava assim até o terceiro domingo de fevereiro do ano seguinte. Isso, quando a gente atrasava o relógio de volta. Tinha até um detalhe engraçado, né? Qual era? Se esse terceiro domingo de fevereiro caísse bem no carnaval, aí adiavam o fim do horário de verão para o domingo seguinte, para não complicar a folia. Ah, é verdade, tinha isso. E era importante lembrar também que não era o Brasil inteiro, né? Não mesmo. O Sul, Sudeste e Centro-Oeste e o Distrito Federal. Norte e Nordeste sempre ficaram de fora. Exato. Quem não lembra daquela sensação meio estranha no começo, de acordar ainda escuro? Mas, por outro lado, tinha a vantagem de ter mais sol no fim da tarde para aproveitar, né? Com certeza. E essa diferença, norte, nordeste e fora, tem uma razão geográfica bem clara. Como essas regiões estão mais perto da linha do Equador, a duração do dia e da noite varia muito pouco durante o ano. Não tem aquela diferença grande de luz entre verão e inverno que a gente vê mais aqui para o sul e sudeste. Ah, por isso não fazia tanto sentido lá. Exato. Adiantar o relógio lá não ia trazer o mesmo benefício de estender a luz natural no horário que antes era o pico de consumo. E, aliás, se a gente olhar para fora do Brasil, a gente era meio que um ponto fora da curva, sabe? Como assim? O Brasil foi um dos poucos países tropicais a manter o horário de verão por tanto tempo, com tanta regularidade. É uma prática muito mais comum em países de clima temperado. Estados Unidos, Canadá, boa parte de Europa, nossos vizinhos aqui, Chile, Paraguai. Nesses lugares, a diferença de luz solar entre as estações é bem maior. Faz sentido. Então, alinhar as atividades com a luz do dia, principalmente no verão, historicamente dava uma economia maior de energia pensando na iluminação artificial. Para países perto do Equador, como o nosso, esse benefício energético sempre foi menor. Isso sempre gerou um debate interessante, né? Se a medida era realmente adequada para a nossa geografia. Essa comparação internacional ajuda a colocar as coisas em perspectiva. Realmente. Mas olha só, se a economia de energia já não era o ponto principal desde antes de 2019, e agora você está dizendo que os reservatórios estão cheios, por que essa conversa sobre a volta do horário de verão parece que nunca morre? Todo ano volta-se especulação. Qual é o motivo? É curioso mesmo como essa discussão continua, né? Mesmo com a negativa oficial agora para 2025. A verdade é que, apesar dessa situação confortável de agora, com os reservatórios cheios, existem preocupações mais estruturais, de longo prazo no setor elétrico. O próprio governo, através do ONS e do MME, mantém a possibilidade no radar. É aquela avaliação permanente que a gente falou. O receio principal é o crescimento constante da demanda por energia no Brasil. A gente consome cada vez mais. E aí, num cenário futuro, talvez nem tão longe assim, se as condições de chuva não forem tão boas, ou se o consumo disparar muito, o sistema pode voltar a operar mais perto do limite, sabe? Principalmente em alguns momentos mais críticos. Entendi. Quer dizer, a folga que a gente tem hoje com água sobrando não garante que não teremos desafios lá na frente, é isso? Exatamente. É uma tensão constante, né? Entre garantir a segurança agora, no curto prazo, e se preparar para os riscos futuros. O ministro de Minas e Energia, o Alexandre Silveira, tem sido bem direto nisso. Ele diz que a volta do horário de verão só seria pensada no cenário de real necessidade. Real necessidade. Isso, uma necessidade para a segurança do sistema elétrico mesmo. E essa necessidade estaria, muito provavelmente, ligada a um cenário de aperto durante o chamado período seco. Período seco? Explica melhor o que é isso e por que ele é tão crítico para o sistema. O período seco no Brasil, ele varia um pouco de região para região, mas geralmente afeta mais o sudeste e o centro-oeste, ali entre maio e novembro, mais ou menos. É quando chove muito menos. E isso significa o quê? Menos água chegando nos reservatórios das hidrelétricas. E as hidrelétricas são a base da nossa energia, né? Exatamente, são a nossa principal fonte. Então, a capacidade delas de gerar energia diminui e, ao mesmo tempo, dependendo do calor,
o consumo pode até aumentar, justamente por causa do ar-condicionado, da refrigeração. Dias quentes pedem mais refrigeração, noites quentes também. Ah, entendi a combinação perigosa. Menos água para gerar e potencialmente mais gente querendo usar energia. Isso. Essa é a combinação que pressiona a rede. É nesse contexto de possível aperto entre oferta e demanda que o horário de verão poderia voltar para a mesa, como uma ferramenta para ajudar a aliviar o pico de consumo. Entendi a lógica. A porta não está trancada para sempre, então, mas só abriria em caso de emergência hídrica ou de demanda explodindo. E parece que além dos reservatórios estarem cheios agora, tem outro fator para a gente não precisar do horário de verão em 2025, né? Assim como foi no ano passado. O setor elétrico tem outras cartas na manga, outras estratégias. É isso, perfeito. O CMSE, aquele Comitê de Monitoramento, tem destacado muito isso. A gestão do sistema hoje conta com outras ações, outras ferramentas para garantir que tudo funcione bem. E essas ações tornam o horário de verão, dispensável no cenário atual. Eles citam exemplos de medidas operacionais para otimizar a geração em usinas que são chave. Que tipo de medidas seriam essas? Pode dar um exemplo? Claro. Por exemplo, eles podem ajustar a operação de Itaipu para gerar o máximo de energia possível nos momentos em que o sistema mais precisa. Itaipu é gigante, né? Tem muita capacidade. Também falam em otimizar o uso da água nas usinas do Rio São Francisco, usar a água de forma mais eficiente. Ah, interessante. Outra estratégia é gerenciar com cuidado quanta água sai de outras usinas importantes, como Jupiá e Porto Primavera, lá na bacia do Rio Paraná. Se eles reduzem a vazão em certos momentos, na prática eles estão guardando a água nesses reservatórios, preservando para usar depois, quando a demanda for maior ou tiver menos chuva chegando. É uma gestão mais ativa, mais técnica dos recursos que a gente tem. Uma gestão mais fina do sistema, então, entendi. E claro, a gente não pode esquecer o lado humano da história toda, né? O horário de verão sempre foi polêmico, dividia muitas opiniões. Tinha a turma que adorava aquela hora extra de sol no fim do dia para passear, fazer esporte, e que ainda via algum valor na economia de energia, mesmo que pequena. Sim, tinha esse lado. E tinha um outro lado, a turma que odiava. Reclamava do relógio biológico bagunçado, da dificuldade de acordar no escuro, falavam até de efeitos na saúde. Sem dúvida. O debate público sempre foi quente, né? Com argumentos dos dois lados, alguns mais passionais, outros mais racionais. Afinal, mexia com a rotina de milhões de brasileiros. Mas é fundamental reforçar a decisão do MME agora para este ciclo 2025-2026 de não voltar com a medida, ela está muito bem ancorada nos dados. Dados e projeções do ONS e do CMS. Base técnica. Base técnica que hoje aponta para um cenário de energia suficiente, de segurança operacional. É uma decisão baseada nos fatos atuais do sistema. E vale lembrar também que, embora o MME e os técnicos preparem os relatórios e façam as recomendações, uma eventual decisão de voltar com o horário de verão no futuro, se os estudos mostrarem necessidade, essa decisão final passaria pelo presidente da República. Entendi. O martelo final seria da presidência, com base nesses pareceres técnicos. Perfeito. Olha, quanta informação importante. Vamos tentar amarrar tudo isso num resumo rápido para ficar bem claro para o pessoal. O que a gente tira de essencial dessa nossa conversa? Primeiro, pode relaxar com o relógio por enquanto. Não vai ter horário de verão em 2025-2026. Isso. O motivo principal é a segurança hídrica. Os reservatórios estão com níveis confortáveis. Exato. Segundo ponto. A suspensão original, lá em 2019, aconteceu porque a medida já não economizava quase nada de energia. Isso por causa da mudança no nosso padrão de consumo, com o pico indo para tarde por causa do ar-condicionado. Perfeito. Terceiro, a volta do horário de verão não está 100% descartada para sempre, mas dependeria de uma real necessidade do sistema elétrico, provavelmente ligada a secas muito fortes ou consumo nas alturas. Uma condição mais extrema. Exato. E quarto ponto. Hoje, o setor elétrico está focado em usar outras ferramentas de gestão, outras otimizações na operação para garantir a energia, sem precisar recorrer ao horário de verão. Ótima síntese. Acho que captura bem os pontos principais da discussão atual e de todo o contexto histórico recente.
E para a gente fechar, talvez deixar uma provocação, uma coisa para quem está nos ouvindo pensar junto, as análises que o MME e o ONS fazem hoje, elas já começam a olhar para o comportamento das novas fontes de energia, né? Tipo a solar fotovoltaica. Ah, energia solar. Isso. Que tem aquela característica, só gera quando tem sol, é intermitente. Olhando para frente com a energia solar crescendo cada vez mais na nossa matriz, e ela gera muito justamente durante o dia, como será que isso vai mudar ainda mais os padrões de consumo e essa própria discussão sobre horário de verão? Boa pergunta. Será que essa geração solar super forte durante a tarde vai achatar de vez aquele antigo pico do início da noite, tornando o horário de verão, tipo, completamente obsoleto? Ou será que, pelo contrário, a queda rápida da geração solar, quando o sol se põe, bem na hora que a carga da noite começa a entrar, será que isso pode criar novos problemas de equilíbrio para o sistema bem naquele horário, talvez até ressuscitando o debate, mas por um motivo diferente? É uma dinâmica bem complexa, né? E fascinante para a gente observar nos próximos anos. Como a própria mudança da matriz energética pode alterar as regras do jogo. Excelente ponto para reflexão. Realmente, como a fonte de energia muda, a necessidade da demanda também pode mudar e as soluções também. Fica aí o pensamento. Com isso, a gente fecha a nossa análise de hoje sobre esse tema que vira e mexe volta à tona. E que mexe não só com os nossos relógios, mas, como a gente viu, com toda essa engenharia complexa que é manter as luzes acesas no Brasil.